primeiro painel do segundo Encontro Baiano de Direito Crítico tratará da temática violência estrutural, o medo como pretexto e como estratégia de poder e dominação. Convidamos também os ilustres painelistas que integrarão este painel. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Gostaria somente de relembrar o título do nosso painel, que é Violência Estrutural, o medo como pretexto e como estratégia de poder e dominação. E o painel vai ser construído analisando o tema da violência em duas perspectivas, na sua relação com a subjetividade, essa temática que vai ser apresentada pela professora Gislene, e como barbárie e crise, na relação com a barbárie e a crise política no Brasil atual, que vai ser apresentado pelo professor Marildo. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui presente nessa segunda edição do Encontro Baiano de Direito Crítico. Eu queria agradecer o convite, para mim é um prazer. E queria primeiro tentar propor para vocês uma forma de pensar este conceito de barbárie, não como um adjetivo, que é a forma cotidiana do uso dele. Eu queria mostrar para vocês de que a atual configuração da sociedade burguesa, que é uma sociedade mundial, ela se configura num processo de decomposição, de decadência, que nós podemos caracterizar essa decadência como um estado de barbárie. E vou tentar mostrar para vocês como esses sintomas da barbárie podem ser por nós lidos no cotidiano, e como essa ideia de barbárie ela está muito além do que a mera aparência, Ou seja, a barbárie não é a falta de medida de alguns indivíduos da sociedade, que perdem a noção da mediação da lei, das normas, mas a barbárie é a própria forma de estruturação da sociedade atual. Portanto, uma primeira ideia que eu acho fundamental para podermos fazer essa caracterização é entender o que é a atual sociedade mundial. Eu diria o seguinte, para encurtar essa definição, que nós somos contemporâneos de uma novidade histórica, de uma época nova, que é a maturidade do capitalismo. O capitalismo hoje é uma realidade planetária, ou seja, o que outras gerações viveram intensamente, que eram confrontos de modos de produção distintos, seja o capitalismo, sejam modos de produção pré-capitalistas, estes confrontos já foram superados nos últimos 30 anos do século passado. Ou seja, o que nós chamamos de globalização, o que se chama de sociedade pós-industrial, todos esses eufemismos que a sociologia da ordem produz para explicar a atualidade, não são nada mais, nada menos do que uma forma de assinalar que essa sociedade tem uma característica específica, ou seja, este é o capitalismo. Como falava o professor Rui ontem à noite, o capitalismo, quando ele se torna maduro, ele se torna também transparente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a transparência do capitalismo, a crueldade do capitalismo, é a forma dele ser mesmo. Isso aqui não é um momento conjuntural, é um momento estrutural. O capitalismo não é uma sociedade justa, ele é, por definição, uma sociedade injusta. O que tornava ele, pelo menos do ponto de vista do discurso, uma sociedade mais progressiva do que as outras, é que ele era sempre comparado com sociedades pré-industriais, ou melhor, pré-capitalistas. Evidentemente, em comparação com modos de produção tribais, com modos de produção feudais, o capitalismo tem avanços, ele tem uma outra configuração da realização social dos seres humanos. Mas quando ele se realiza puramente, as suas contradições internas ficam muito claras e expostas. Essa é a caracterização da nossa época.
Um grande criminólogo inglês, Jock Young, ele caracteriza a nossa época de uma forma que eu acho extremamente profícua. Ele diz: nós vivemos uma época em que tudo desmorona e se mantém. É exatamente este, digamos assim, o modo pelo qual o estado da nossa sociedade se apresenta para nós, para a nossa percepção, como uma sociedade que desmorona e se mantém. Esse tipo de caracterização que eu aqui faço, né, nos leva também a uma outra questão, que é uma questão muito importante. Não obstante nós vivermos hoje, então, um tipo de modo de produção planetário, é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, esse modo de produção planetário estar maduro, ou seja, ele é isso mesmo, não vai ser diferente disso. Ele é cruel porque as formas pelas quais ele se constitui são cruas, são violentas, são brutais, né? Mas, para além disso, a maturidade do capitalismo também começa a apresentar os primeiros sintomas da sua grande crise. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os modos pelos quais a sociedade capitalista se estrutura, os modos pelos quais ela tem o seu combustível para funcionar. Quando ela chega a essa maturidade, esse combustível também começa a mostrar que não tem muito fôlego. As contradições começam a se tornar mais presentes. E essas contradições mais presentes, elas criam grandes crises, tanto do seu ponto de vista de uma crise civilizatória, como crises políticas, culturais, e etc, etc, etc. Eu queria, com isso, chamar a atenção para vocês de que, no atual momento, nós vivemos um processo de produção de uma crise que ela ainda não se apresentou completamente, mas ela está em andamento. Ela começa já com a passagem para o século XXI, e o que caracteriza essa crise é exatamente a perda de fôlego do processo de acumulação de capital a nível planetário. Diante dessa grande crise, qual é o grande problema da sociedade burguesa? É manter o que se desmorona. Não é a primeira vez que isso acontece, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. A metade do século XX também foi uma grande crise mundial do capitalismo. A grande diferença daquela época com a nossa época é que naquela época existiam alternativas na própria sociedade de superação daquela crise no sentido de transformação deste modo de produção. Se vocês olharem para a Europa, olharem para a América Latina, olharem para vários continentes na primeira metade do século XX, vocês vão observar que existiam grandes movimentos sociais e políticos capazes de produzir, pelo menos, a projeção de uma outra alternativa de organização da vida social. Naquela época, o chamado pelo Ocidente, pelos países centrais de perigo vermelho, o perigo comunista, era uma realidade histórica. Na atualidade, ou seja, nos anos que nós vivemos, este perigo, essa realidade, essa possibilidade de uma transformação revolucionária da sociedade não está na ordem do dia. Portanto, naquela época, quando ocorreu essa grande crise, a sociedade burguesa se organizou para enfrentar o que se chamou naquele momento do perigo vermelho. E é isso que explica fenômenos como o nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra Mundial e os horrores que se viveram naquele período. Na atualidade, o que hoje mais ou menos mobiliza a sociedade burguesa, na ausência dessa força social e política organizada, é o medo aos pobres, como uma coisa muito indefinida. Os pobres são exatamente aquela massa da sociedade atual que não fazem parte dos seus processos de incorporação tradicional. Este medo aos pobres, ele se reflete tanto nas sociedades centrais, vocês podem ver isso na Europa e na América do Norte, como nas sociedades periféricas. Nas sociedades centrais se percebe isso claramente com a fobia aos imigrantes. Ao mesmo tempo que aquelas sociedades precisam dessa mão de obra barata, que são os imigrantes do terceiro mundo, por outro lado, ela controla terrivelmente a entrada deles naquele território. No terceiro mundo, o que responde a este medo, a este tipo de enfrentamento, são justamente as formas em que os pobres são criminalizados.
Esse discurso aparece na nossa sociedade como o discurso do crime organizado. O crime organizado e os imigrantes, ou o terrorismo, como é a forma pela qual os países centrais veem os imigrantes também, eles estão aqui ocupando aquele lugar que outrora foi ocupado pelo chamado perigo vermelho. Portanto, a sociedade burguesa, a atual configuração da sociedade, mobiliza as forças conservadoras, mobiliza as forças que a constituem, a tentar enfrentar justamente esse elemento que é uma incógnita do seu desmoronamento dessa sociedade, que são essas massas do terceiro mundo e são os pobres. Ora, a ideia da troca justa, nós já aprendemos que ela é falsa, é mentirosa, é uma construção ideológica. Não há uma troca justa entre o trabalho do operário e o seu salário. Não há uma troca justa entre os produtos do terceiro mundo e os produtos do primeiro mundo. Portanto, o que a globalização ela expõe, e expõe de uma forma muito crua, é justamente a injustiça das trocas dessa sociedade. E só se mantém essa injustiça, só se cala ela à força. Portanto, a globalização é um jogo de forças, e é um jogo de forças como há muito não se via na história da humanidade. O segundo elemento importante, o segundo elemento que está aqui como uma causa deste processo, e que ele funciona como algo que corta transversalmente tudo isso que eu estou falando para vocês, é o que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial em termos de reestruturação da produção burguesa, da economia capitalista. O que nós chamamos aqui de reestruturação é a chamada terceira revolução técnica científica. Vocês sabem que essa revolução, iniciada já em 1940, ela implicou em 3 grandes transformações. A primeira grande transformação dela é a microeletrônica, ou seja, foi o início de um processo de plena automação do processo produtivo. Com a microeletrônica foi possível se automatizar, né, toda a esteira de produção, fazendo com isso com que houvesse a possibilidade de dispensa em grande quantidade de trabalhadores. Um segundo elemento dinamizador dessa reestruturação foram as novas matérias-primas, o que torna os países centrais menos dependentes ou estrategicamente mais direcionados em relação àquelas matérias-primas que para eles são centrais na produção atual. A passagem de matérias-primas naturais, orgânicas, para matérias-primas sintéticas são muito importantes nesse processo. Principalmente a dependência que se cria em cima disso do petróleo, que é a matéria-prima básica do plástico, e de todas as matérias-primas sintéticas que se utilizam a partir do plástico. E um terceiro elemento importante dessa reestruturação são novas formas de energia, em particular a energia nuclear. Com isso, o capitalismo ganha aqui como se fosse ele é turbinado. E este processo digamos, de turbinação da economia vai produzir como consequência algo que é marcante nessa realidade que eu descrevi para vocês dos países de terceiro mundo e dos pobres no terceiro mundo e no próprio primeiro mundo, que é a construção estrutural de uma massa de desempregados. Ou seja, na atualidade, né, nós temos ali a produção de desempregados não mais como um problema conjuntural, não é uma conjuntura específica de crise de crescimento, mas é justamente a própria forma estrutural pela qual o capitalismo se desenvolve. Não há como nós pensarmos desenvolvimento econômico em largas proporções, sem pensarmos que o desenvolvimento econômico, sob essa base tecnológica, não produz mais empregos na quantidade necessária para ocupar todas as populações de uma sociedade global como é a sociedade capitalista atual. Portanto, esse desemprego estrutural, essa marca, né, ele é exatamente o modo pelo qual a sociedade começa a se inteirar dessa grande contradição que está em andamento. Ou seja, se nós observarmos, do ponto de vista da história do capitalismo, isso também não é a primeira vez que acontece. A chamada acumulação primitiva, acumulação originária, quando isso ocorre no século XVI, XVI, XVII, nós observamos que a chamada acumulação primitiva ela era uma grande expulsão das populações do campo para a cidade. Naquele momento, o processo pelo qual essa população foi organizada, né, foi uma organização daquelas massas para o trabalho.
Essa organização daquelas massas para o trabalho foi feita a ferro e fogo, como, por exemplo, nos mostra o Marx no capítulo 24 do Capital. Ele nos mostra que este fenômeno na Inglaterra foi um fenômeno de uma brutalidade impressionante. Mas naquele momento histórico, essas massas que eram ali adestradas e educadas para o trabalho, elas estavam sendo educadas para o trabalho numa sociedade que estava em expansão. Na atualidade, essas imensas massas que são desalojadas do mundo do trabalho, essas massas não têm mais a perspectiva de serem disciplinadas para uma economia de mercado em expansão. Essas massas são desalojadas do mundo do trabalho para ficarem à beira, à margem da sociedade. É como se fosse, usando aqui uma imagem bastante forte, um refúgio. E é literalmente dessa forma que a sociedade burguesa as trata. Portanto, na atual conjuntura, nós vivemos justamente a apresentação de uma contradição insolúvel para a economia burguesa. Qual seja, existe uma massa imensa de pessoas que não podem sobreviver, porque o modo pelo qual as classes subalternas sobreviviam era por meio do trabalho, era por meio do trabalho, dos seus salários, que elas poderiam comprar as suas necessidades básicas e viverem no nível mínimo de dignidade. Na medida que o trabalho falta a elas justamente este meio para viverem dignamente. E, por outro lado, na medida que a sociedade capitalista produz essa expulsão do trabalhador do processo de produção, o próprio capitalismo cria uma grande contradição, porque não há acumulação de capital sem exploração de trabalho. Ou seja, na medida em que não há trabalho vivo, na medida em que não há operários no interior de uma fábrica, que não há extração de mais-valia, não há também, evidentemente, acumulação de capital. Portanto, vejam, são duas contradições muito explosivas. E é exatamente o rastilho dessas bombas que está ligado. É exatamente este processo que está em andamento nas nossas sociedades. Só que ele está em andamento de uma forma inconsciente. É exatamente o fato de que é uma forma inconsciente dessa contradição em andamento que não existem hoje grandes movimentos políticos e sociais postos no enfrentamento a esse modelo de sociedade. O Marx e o Engels, eles, numa passagem do Manifesto Comunista, eles adiantavam um pouco, sem aqui querer dizer que eles foram proféticos, não é o caso, mas o Marx e o Engels adiantavam no Manifesto Comunista escrito em 1848 que estes fenômenos seriam possíveis na sociedade burguesa. O Marx e o Engels dizem o seguinte, eles dizem, a sociedade burguesa é uma sociedade que vive crises cíclicas. E ela vive também, na medida em que ela vai se desenvolvendo, crises estruturais. Falando das crises cíclicas, que hoje se tornou uma crise estrutural, como eu estou mostrando para vocês, o Marx e o Engels diziam o seguinte, nas crises da sociedade burguesa, do capitalismo, declara-se uma epidemia social. A epidemia da superprodução. A sociedade se vê, de repente, retransportada a um estágio de momentânea barbárie. E por quê? Porque a sociedade possui civilização em excesso. As forças produtivas de que dispõe deixam de servir para a promoção das relações de propriedade burguesa. E é exatamente isso que nós vivemos. Ou seja, a atual forma produtiva, ela produz em excesso, mas ela não é capaz, evidentemente, de distribuir essa produção. E na medida em que essa produção em excesso é feita num quadro de inconsciência, os atores sociais não são conscientes deste problema, o que se produz é uma momentânea regressão à barbárie. É aqui que eu introduzo uma novidade em relação ao Marx. No meu ponto de vista, a barbárie aqui não é mais momentânea, ela é permanente. Ou seja, é aquilo que eu descrevi para vocês exatamente no início, dizendo para vocês, ela veio para ficar, ela não é um adjetivo, é um modo de ser da nossa sociedade. O capitalismo atual, ele precisa da barbárie. Ele só pode continuar existindo produzindo a barbárie. A barbárie é o que permite o capitalismo desorganizar alternativas políticas à sua configuração, é o que permite ele desorganizar a possibilidade de uma transformação revolucionária, mas mais do que isso, a barbárie é uma forma de acumulação de capital. Destruir hoje faz parte também da acumulação.
Quando se destrói um país como o Iraque, quando se destrói um país como a Argentina, quando se destrói um país como o Brasil, a reconstrução, mesmo que não seja jamais igual ao que foi antes desses países, é um imenso processo econômico. Vejam os processos de corrupção, por exemplo, na reconstrução do Iraque. Com isso, nós percebemos claramente que destruir é aqui um duplo movimento importante para a continuidade da sociedade burguesa. O capitalismo não tem mais como hoje manter e preservar os valores civilizatórios. A civilização hoje depende, basicamente, de uma superação dessa sociedade. E o capitalismo sabe perfeitamente disso. Intuitivamente, isso é percebido pelas forças conservadoras. Por isso, para as forças conservadoras hoje, quanto pior, melhor. Porque não é verdade que quanto pior, mais as massas vão se rebelar. Na verdade, as massas só conseguem se rebelar quando elas têm níveis básicos de sociabilidade que permitem a elas construir solidariedades para superar esse estado de coisas piorado. Portanto, vejam, eu queria aqui apenas recuperar essa ideia do Marx e do Engels e dizer para vocês exatamente isso. O atual quadro, em que se apresenta para nós não apenas uma crise conjuntural do capitalismo, mas já elementos de crises estruturais do capitalismo, o regresso, que é uma regressão social a estados de barbárie, vai se constituindo no nosso cotidiano como um estado permanente. Eu diria para vocês que isso, na sociedade brasileira, é constatável. Eu acho que essas minhas hipóteses elas podem ser facilmente constatáveis como elementos sintomáticos na sociedade atual do nosso país. Só para chamar a atenção de vocês aqui sobre esses elementos, que eu chamo de uma presentificação da barbárie, eu diria para vocês o seguinte, quando o capitalismo destrói as formas tradicionais que ele criou de sociabilidade, ele está destruindo a própria forma de vida social. Como é que o capitalismo produzia sociabilidade? Ele produzia em cima de um tripé. Ele produzia a partir do mundo do trabalho, era uma forma extremamente importante da sociabilização dos seres humanos. Ele produzia a partir do território. A ideia de um território, seja ele local, seja ele nacional, era muito importante para a construção de uma identidade dos indivíduos que vivem dentro de uma sociedade. E, por fim, ele construía este processo de sociabilização na ideia do Estado Nacional Soberano. Na medida que o mundo do trabalho está implodido pelo desenvolvimento da terceira revolução técnico-científica, na medida em que a terceira revolução técnico-científica ela mexe com a territorialidade também, hoje as tecnologias permitem, por exemplo, que uma planta de uma fábrica, pessoal, não seja num único local. A Fiat, por exemplo, ela monta seu automóvel em Betim, mas ela pega peças para aquele automóvel em vários pontos do mundo. E ela tem condições de, ao surgir uma greve em Betim, jogar a montagem daquele automóvel em Turim, em outras fábricas. Este processo de jogo global das plantas, né, de uma fábrica quebra completamente o domínio territorial que os produtores tiveram no momento anterior do capitalismo. Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, o movimento operário hoje não tem força nenhuma. Por que ele não tem força, pessoal? Não só porque existe uma massa de desempregados impressionante batendo a porta da indústria, mas porque quando você para a produção aqui, você não coloca, evidentemente, o patrão na ponta da faca. Porque ele pode, momentaneamente, jogar aquela produção que ele esperava aqui, pelo menos parcialmente, para outras plantas, intensificando a produção, por exemplo, na Argentina, nos tigres asiáticos, em Taiwan, onde vocês quiserem. Todas as grandes fábricas globais, elas têm hoje plantas globais. E, por fim, a soberania do Estado Nacional, nós não precisamos nos alongar muito nisso, basta vermos o que é a história recente da América Latina. Vejam que a história da Argentina, o grande colapso de 2001, vejam que a história do Brasil recente, o que é o ocaso, a crise do governo Lula, vejam o que é o processo da Bolívia, em que 2 presidentes já foram derrubados em menos de 4 anos, vejam o processo do Equador, em que 2 presidentes foram derrubados em menos de 6 anos, vejam a Venezuela, onde um presidente quase foi derrubado. Este processo de instabilidade política marcante da América Latina, ela tem aqui uma base concreta. A soberania nacional não é mais possível ser exercida por esses estados.
Eles estão completamente à mercê das grandes corporações mundiais, dessas grandes corporações globais. E do seu grande, digamos assim, do seu grande comitê organizador, que são os estados dos países centrais, seja a Europa unificada ou os Estados Unidos. Portanto, essas formas de sociabilidade, na qual nós construímos aqui uma identidade comum entre nós, foi para o espaço. E na medida que as formas de sociabilidade vão para o espaço, se produz um cenário do salve-se quem puder. Como a gente viu, por exemplo, em Nova Orleans. Mas como a gente vê cotidianamente na sociedade brasileira. O salve-se quem puder é exatamente isso, ou seja, não há entre nós um grau de identidade que nos permita ver uma estratégia comum de enfrentamento a essas condições. É como quando o Titanic começou a afundar. Você sabe que quando o Titanic começou a afundar, se salvou a primeira classe, se salvou a segunda classe, e a terceira classe, salvou-se quem podia. E é exatamente o que ocorre. A primeira classe se salva, a segunda classe se salva, as massas, que são a imensa maioria da sociedade, quem pode se salva. Portanto, este quadro de quebra da sociabilidade, ele nos permite entender por que o nosso cotidiano é tão violento. Se vocês observarem um dado que recentemente foi utilizado de uma forma grosseira pela Unesco, mas que eu quero recuperar de um outro ponto de vista, que são o número de mortos no Brasil de formas violentas. Vejam só que coisa curiosa, ou seja, se nós acompanharmos o processo de mortes violentas no Brasil, nós vamos acompanhar justamente a conjuntura que eu estou descrevendo aqui para vocês de aceleração deste processo da sociedade global no nosso país nos últimos 15 anos. Ou seja, o que nós chamamos de processo de hegemonia neoliberal, que começa com o Collor e continua com o governo Lula. Vejam, em 1980, a média de mortes anuais no Brasil era de 11.194 mortos. Era uma média grande, é uma média alta, mas eram 11.194 mortos. A média, no final dos anos 90, quando Fernando Henrique entregou o governo, era de 40.472 mortos por ano. Essas médias de mortes por ano, que ao longo da década de 90, produziram 600 mil mortos no Brasil. É uma cifra impressionante, é uma cifra absolutamente denunciadora do estado de coisas que nós vivemos. Ao longo deste período, nós fomos produzindo uma marca de mortes na nossa sociedade, no cotidiano da nossa sociedade, que ela é semelhante às mortes de uma guerra civil. O mais curioso é que essas mortes têm marca. A imensa maioria desses mortos são jovens, de 15 a 25 anos. Para vocês terem uma ideia, 78,7% dos jovens que morrem entre os 15 e os 25 anos morrem de forma violenta. E o mais estarrecedor é que esses jovens têm etnia muito clara, ou seja, são jovens negros. Para vocês terem uma ideia, quando se vai para o grupo dos negros de 15 a 25 anos que morreram, esse índice sobe para 85%. Portanto, o que está em curso no nosso país é um genocídio. E esse genocídio é uma forma de conter esse desmoronamento e a manutenção dessa sociedade. Este tipo de genocídio, ele é uma nova forma de organização do que eu chamo de uma guerra civil. Para poder explicar isso para vocês e encerrar a minha apresentação, porque para poder mostrar para vocês o que é a barbárie hoje, eu tenho que mostrar para vocês justamente o estado de violência dela. Eu vou utilizar aqui a ideia de um historiador inglês, que é o Eric Hobsbawm. O Hobsbawm, num ensaio dele sobre guerra, ele usa um critério que me chamou muito a atenção para nós entendermos o que são os números de mortes no nosso país atualmente. O Hobsbawm diz para nós o seguinte: quando nós olhamos para uma guerra, a primeira coisa que nós temos que discernir é quem está morrendo na guerra. Se são soldados ou se é a população civil. A ideia
entre aspas, isso, porque isso é um paradoxo, mas se nós podemos dizer que se existe alguma ideia civilizatória de uma guerra, o Hobsbawm diz, esses marcos pretensamente civilizatórios de uma guerra é dizer, a guerra tem um território e tem pessoas que se confrontam abertamente. Tem dois exércitos uniformizados frente a frente. Diz o Hobsbawm, quando nós olhamos para a Primeira Guerra Mundial, no número total de mortos, os civis foram apenas 5%. Diz de novo o Hobsbawm, quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, o número de mortos civis no total subiu para 66%. Portanto, a guerra deixou de ter um território definido e ela começou a invadir a própria cidade. Mas mais estarrecedor do que isso, pessoal, quando o Hobsbawm nos mostra o que são os índices de mortos nas guerras recentes, como a da Croácia, como a guerra que ocorre na Colômbia, como a guerra que ocorre no Oriente Médio, como a guerra que ocorre no Iraque, ele diz, nas guerras atuais, de 80% a 90% dos mortos são civis. E diz ele, o que isso nos mostra? Ele diz, isso nos mostra que o Estado territorial tem perdido o seu monopólio tradicional de força armada, de seu sentimento de legitimidade. Ou seja, desse fenômeno que eu falei para vocês, que o Estado perde não apenas a sua soberania de enfrentar os outros países, de demarcar os interesses de uma população, mas ele perde, inclusive, a sua legitimidade de construir a vida social para a própria população interna. Nesse sentido, então, para poder encerrar aqui essa minha apresentação, eu diria para vocês o seguinte, quando nós analisamos o que está em curso no mundo, na América Latina e no Brasil, quando nós nos deparamos com isso que eu chamo de presentificações da barbárie, nós temos aqui uma clara demonstração do que eu colocaria para vocês como um grande problema da sociedade. E se vocês quiserem, já que nós estamos aqui no encontro de direito, um problema muito especial para o direito. Ou seja, recompor a ordem nesse quadro deve partir, antes de mais nada, de uma pergunta: qual ordem? Porque restabelecer aqui o chamado império da lei, nós temos que nos perguntar, que lei? Porque dentro deste quadro, o fato de que a lei não consegue mais criar condições de legitimidade é porque ela não é mais interpretada como algo que seria bom para todos. Restabelecer a lei aqui, do meu ponto de vista, é fazer uma nova lei, é fundar um novo marco constitucional. Somente numa perspectiva dessa nós podemos, de certo modo, entender quem luta contra quem, nesse imenso mar de jovens mortos. É somente numa perspectiva dessa que nós podemos ver que essas vítimas da violência, em grande parte da violência do Estado, eles são muito mais aqui operadores desarticulados de uma outra possibilidade de sociedade do que inimigos da sociedade, como é mostrado comumente pela imprensa e pelas forças do Estado. Eu diria para vocês que esses 40 mil mortos por ano, eles são muito mais vítimas desse processo de destruição da forma de sociabilidade e de desarticulação de uma alternativa política, do que, de fato, o grande perigo, né, digamos assim, naquele pensamento liberal, o grande perigo é a grande ameaça da vida social. A sociedade os ameaça. A forma pela qual a sociedade hoje existe, ela é uma ameaça para grandes contingentes de seres humanos. E este é o grande problema. Portanto, com isso eu encerro. Eu diria para nós podermos pensar juntos depois, né? Portanto, se nós quisermos de fato pensar aqui os marcos, né, o estado no qual nós podemos pensar um direito crítico de fato, eu acho que o direito crítico, de fato, ele tem que começar a interpretar cada vez mais radicalmente qual é o papel do Estado numa sociedade que desmorona e se mantém. Eu tendo a achar que cada vez mais, numa sociedade como essa, os operadores do direito, o direito vão viver uma contradição insuperável dentro da estrutura do próprio direito.
A contradição é, o direito é uma estrutura da sociedade burguesa, é uma estrutura de manutenção da sociedade burguesa. Manter a sociedade burguesa é manter esse índice de genocídio que nós estamos vivendo. Portanto, eu tenho a impressão que uma discussão mais de fundo sobre qual é o papel do direito na atual quadratura do capitalismo nos leve a uma concepção de que nós só podemos pensar o direito crítico, o direito de uma forma radical, pensando uma superação revolucionária dessa sociedade. E é este o nosso dilema. Ou nós pensamos isso, ou todos nós vamos submergir juntos. Tá? E é este o grande problema da nossa época. Nós precisamos urgentemente encontrar formas de elaborar saídas políticas, teóricas, né, para este quadro em que nós vivemos. Obrigado. Passaremos agora a palavra para a professora Gislene Neder, que tratará do tema violência e subjetividade. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar no segundo encontro baiano de Direito Crítico. Quero parabenizar, especialmente, a liderança intelectual e política do professor Marcelo, que fazer um encontro grande desse é muito, muito trabalhoso. E quero agradecer também o colega que fez essa bela exposição antes de mim, permitindo até que eu me concentrasse um pouquinho, porque de manhã cedo eu não costumo falar muito bem, não. Eu sou mais da noite, a minha cabeça começa a funcionar bem, então eu vou esquentando-me aos poucos e vou... Fiquei muito aliviada ontem de noite quando vi a palestra, que não foi palestra, vieram as perguntas. Eu tenho tido muito cuidado de explicar, quando sou convidada para fazer uma conferência, uma palestra, que eu não sou boa conferencista, sou boa professora do dia a dia de classe, aí não estou falando... sou boa professora no sentido arrogante. Ali eu acho que eu consigo fazer um ensino interessante e muito calmo. E a conferência que você tem que fazer, falar tudo o que você tem que falar num espaço de tempo determinado, eu não costumo ser... Então, eu vou tentar dar um tom coloquial. Eu faço, em geral, isso porque, sobretudo, quando falo nas faculdades de Direito, que tem... normalmente uma tradição de grande eloquência, de grandes discursos, né? E aqui, especialmente, com essa situação especialíssima, propiciada pela coordenação do evento, que é chamar também os movimentos sociais e políticos para participarem do debate juntamente com o que se produz e o que se pensa nas universidades e nas academias, né? Eu vou então direto ao assunto que me cabe. Eu acho que eu preciso me apresentar um pouquinho mais para vocês entenderem as minhas preocupações. Eu sou professora numa universidade também provinciana, com muitas coisas parecidas com as de vocês, do outro lado da Baía de Guanabara, na cidade de Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense. Formou-se ali em Niterói. Ela é uma universidade não tão grande quanto a UFRJ, ela é pública, federal. Niterói foi a antiga capital do estado do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro, cidade, tinha autonomia. E a universidade tem altos e baixos. Ela não é uma universidade nem muito grande, nem ela é muito homogênea. E, especialmente, o Centro de Estudos Humanistas, lá na UF, que é o campus do Gragoatá, que fica bem perto das Barcas, qualquer um de vocês que forem ao Rio vão me achar fácil lá no Rio também. O IXIF, ele constituiu uma escola de Niterói, no sentido de que a própria formação do ensino das ciências humanas ali, nós ensinamos para o curso de
Ciências Sociais, História e Psicologia, ela se deu num quadro em que a Nacional de Filosofia e a Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, estavam sendo massacradas pelo AI-5. Portanto, Niterói conseguiu, desde então, reunir o que eu vou chamar aqui para vocês de um grilo falante, que não é só porque ela é uma cidade provinciana, mas ela tem aspectos progressistas. O Partido Comunista do Brasil foi fundado ali em 1922. Então, ela fica do outro lado da Bahia, falando que o Rio foi amordaçado e não podia falar, nem desenvolver o ensino e a pesquisa que nós acabamos desenvolvendo lá em Niterói. Nesse instituto, que se chama ISCHIF, e que eu estou chamando de Escola de Niterói, porque é uma escola de pensamento, tem uma tendência meia riponga no modo de vestir, muito arrojo intelectual, muito abusadas, as pessoas ali são muito abusadas, para propor novidades epistemológicas, e muita proximidade dos professores dos departamentos, que deveriam ficar muito isolados. Entretanto, já aproximadamente uns 15 anos, eu trabalho lá há 31 anos, há uns 15 anos que nós fazemos trabalhos multidisciplinares com diversas áreas. Então, lá no ISCHIF, eu trabalho no laboratório Cidade e Poder. É um laboratório multidisciplinar que tem um professor de Direito, porque o nosso curso de mestrado é em Sociologia e Direito e funciona... A Faculdade de Direito está chegando aos nossos estudos humanistas. Então, tem um professor de Direito, tenho eu, que sou da História, e que estudo História do Direito desde a primeira pesquisa que eu fiz, em 1975. Tem um professor de Ciência Política, que estuda e ensina a teoria das ideologias e as questões relativas ao poder. Tem uma professora de Psicologia da área de Psicanálise, e tem mais 2 professores de História. Isso para introduzir o tema da pesquisa. Ele é muito importante, porque a pesquisa ela deriva de um conjunto de projetos realizados coletivamente. O primeiro trabalho sobre violência que realizamos no grupo que sustenta os debates intelectuais dentro do laboratório foi uma pesquisa internacional, em termos latino-americanos, com vários criminólogos latino-americanos, historiadores e sociólogos, sobre violência na América Latina entre 1975 e 78. E é interessante que, naquela época, o estudo da violência era a violência do Estado. Nos organizamos para fazer estudos sobre as ditaduras latino-americanas. E o tema de hoje ele é extremamente importante para as faculdades de Direito, e especialmente para essa Faculdade de Direito. Eu fiquei fascinada com a Faculdade de Direito de vocês, porque foi o tema da minha tese de doutorado, que virou um livro intitulado Discurso Jurídico e Ordem Burguesa, o estudo das ideias jurídicas no Brasil, a partir das faculdades de Direito. E eu acho que o ensino do direito, e a área do direito, é uma área importantíssima do ponto de vista de se pensar a sociedade brasileira e de pensar no que está definido enquanto política educacional e política de produção de conhecimento no CNPq, como uma área que atua na formação das ciências sociais aplicadas para formar os operadores sociais. E há uma tendência muito forte, desde a intervenção militar, na política de terra arrasada, em relação, sobretudo, aos centros universitários, às faculdades de direito, que produziam um direito e uma reflexão sobre o campo jurídico mais aberta, o Recife, Rio de Janeiro, de 1964 para cá, e passou a haver
uma hegemonia acachapante, tipo rolo compressor, do direito enquanto né, aquela visão juridicista, dogmática, tecnicista do direito. Na oposição entre Recife e São Paulo, que foram as duas faculdades fundadoras do ensino jurídico no Brasil no século XIX, o Recife apresentava uma visão mais aberta e São Paulo a visão mais autoritária, pragmática e dogmática. A escola do Recife migra para o Rio de Janeiro no início da República. Então, o Rio de Janeiro ainda expressa uma pujança da visão sobre a questão dos direitos na perspectiva sociológica mais aberta. Para vocês terem uma ideia, quando acaba o monopólio do ensino no Brasil, que foi em 1879, a Faculdade de Direito que surgiu no Rio, olha que título lindo, Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Portanto, direito colocado do lado da sociologia, do lado da história, né? E eu vou, hoje, fazendo uma pequena economia do meu tempo para garantir o horário que o professor Marcelo pediu que nós tentássemos, apesar do atraso, eu vou fazer uma coisa que eu acho que é importantíssimo do ponto de vista das faculdades de Direito, né? Primeiro, dizer que forma-se advogados, e do ponto de vista do pensamento jurídico, não temos que formar legisladores na visão constitucionalista, porque, afinal, o ensino de teoria do direito e de direito constitucional na USP deu, sei lá, 11 presidentes da República, não sei quantos deputados, né? Só que nós aqui somos pessoas comuns, que vamos atuar como operadores sociais em diversas profissões das áreas do direito. Portanto, o curso do direito ele não pode ficar nesse lugar, né, de limbo, preparando os advogados dos escritórios milionários e os deputados, os legisladores, os presidentes, os ministros, né? Portanto, nós temos que trazer o filósofo, professor Marildo Menegatti, para falar sobre a conjuntura e a barbárie. Nós temos que também nos aproximar de quem na área de história, por exemplo, eu, Gislene, que pesquiso há 30 anos a história do direito no Brasil. Eu vou trazer para vocês, que eu acho que aqui é que a gente tem uma possibilidade de avançar na produção de conhecimento que implique uma relação de uma prática teórica e uma prática política ao mesmo tempo. E eu vou trazer resultado de uma pesquisa que me mobilizou bastante tempo, que é referida ao medo enquanto estratégia de controle social. Ela é uma pesquisa muito bonita, uma parte dela está publicada, e eu até ando muito desanimada, porque a hipótese dela foi levantada ainda no último governo militar. E desde então, a impressão que eu tenho é que são sucessivas derrotas na luta ideológica que faz com que a minha hipótese e a minha proposta para se pensar a violência na sociedade brasileira não ganhe hegemonia. Conto com vocês para prestarem bastante atenção e ver da pertinência dessa hipótese. A época da fase final da ditadura, do último governo, o governo Figueiredo, eu observava atentamente que o debate sobre a violência na sociedade civil, era um termo da época, 78, o debate sobre a violência, ele vinha aumentando e ocupando espaços na mídia. As televisões falando que aumentou a violência, aumentou a criminalidade. Muito interessante o sintoma.
Fizemos uma parte dessa pesquisa latino-americana sobre violência na América Latina, foi publicado no relançamento da revista Encontros com a Civilização Brasileira. A revista Civilização Brasileira, que era uma editora dirigida por um quadro do PCB no Rio de Janeiro, Enio da Silveira, a revista tinha sido fechada. Em 78, a revista foi reaberta e não pôde ser reaberta com o nome que tinha antes de 64. Então, ela passou a se chamar Encontros com a Civilização Brasileira. E nós publicamos um artigo sobre violência ideológica e ganhou uma certa repercussão o grupo de pesquisa. O artigo saiu publicado em 1978, no segundo número, no relançamento da revista. Então, nós fomos procurados por vários jornalistas. Vocês sabem que tem o monopólio do controle da mídia, e nenhuma das entrevistas que fazíamos e que fizemos ainda nos anos 80, quando as lutas pelas liberdades democráticas se intensificavam e quando enfim, a Constituinte foi convocada, nenhuma das entrevistas que o meu grupo de pesquisa dava foi ao ar. E da Rede Globo foram vários. Alugavam a gente legal. Tomava tempo, a gente se esmerava para ver se convencia. Eles diziam, olha, mas é isso mesmo, mas nenhum dos jornalistas tinha força. Bom, a hipótese é a seguinte, o aumento da violência. E aí começo a entrar no título dado pelo professor Marcelo, e o meu subtítulo, Violência e Subjetividade, o medo como estratégia de controle social. O aumento do debate sobre a violência estava referido à transição política iniciada no governo Geisel, que começou a falar em distensão, que depois passa para... Não, começa a falar... Eu me esqueci agora. Eram dois termos, um foi substituindo o outro. Eu já lembro, eu disse que de manhã eu não sou boa, é por isso. Custa voltar a funcionar tudo, né? Mas tem uma expressão assim. Começa com distensão e depois passa para abertura política. E aí aumenta o debate sobre a violência. A violência criminal, do homem comum, ladrão, não sei o quê, e começa a haver uma visão hiperbólica, porque aí, vejam vocês, na mesma época eu estava vendo a documentação para um estudo sobre história das instituições policiais no Rio de Janeiro, e eu estava trabalhando e pesquisando na Biblioteca Nacional os jornais do fim da monarquia, que é um outro momento de crise política e de mudança de regime político. E ali o que eu observei, vendo os principais jornais sobre a cidade do Rio de Janeiro, que eles diziam também que a criminalidade no Rio de Janeiro estava uma barbaridade, que era um absurdo, que precisava, então, equipar a polícia, aumentar a repressão, o controle. Olha, vejam vocês, o Rio de Janeiro, e aí eu publiquei o resultado da pesquisa, mostrando isso. A passagem para a ordem republicana deu muita insegurança para as elites, que exerciam o controle social diretamente na unidade de produção, com os capatazes, com o controle da massa do trabalho escravo. Ele era feito pelo proprietário de escravos. E, no início da República, você tem o deslocamento do controle e a institucionalização desse controle com o monopólio do Estado. Portanto, o Estado republicano, ele haveria de criar de modernizar, ou criar ou modernizar as instituições que iriam fazer o controle social que o senhor de escravo fazia diretamente na unidade de produção. Já na cidade do Rio de Janeiro, que era a cidade do Rio de Janeiro
no século XIX, pelo censo demográfico de 1879, que é o censo confiável que os historiadores trabalham, é a maior cidade negra dos dois lados do Atlântico. O Rio recebia a diáspora africana mais que Salvador, à época, que essas coisas mudam. O chefe de polícia, em torno de 1850, que era Eusébio de Queiroz, vocês já devem ter ouvido falar, que depois ele vai ser ministro, porque a chefia de polícia no Rio, até 1930 ou além, era um cargo importantíssimo, que era trampolim para o cara ser ministro da Justiça. Então, ele foi chefe de polícia antes de ser o ministro que fez a lei do fim do tráfico. E era um escravista de alma, de corpo e alma. Fez a lei do fim do tráfico. Eusébio de Queiroz, ele escreve, olha, é fantástico, ele tem um relatório em que ele diz assim, olha, tudo sobre a polícia londrina no pensamento iluminista, que está lá desde o final do 18, do Bentham, do Cochrane, que, olha, a polícia tem que ser inteligente, a polícia tem que usar de técnica, ou seja, ela não pode partir para lei e ordem e ser repressiva. Ele diz que isso era ótimo para Londres, mas que a nossa realidade aqui era muito difícil. E, basicamente, muito difícil porque a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade impossível. Então, ele diz que concorda com tudo que os iluministas falavam, mas que a cidade do Rio de Janeiro você não tinha como controlar, porque você não sabia quem era escravo, quem era livre. Muitas vezes, um escravo de ganho não mora com o senhor. Por quê? Porque o investimento que a classe média urbana tinha no Rio de Janeiro, no Recife, nas poucas centros urbanos, quando ele juntava um dinheirinho, ele investia comprando um escravo que ia trabalhar para ele e trazer todo mês o fruto do seu trabalho, os chamados escravos de ganho. Então, a classe média, no Rio de Janeiro, ela tinha vários escravos, trabalhadores urbanos, alguns qualificados profissionalmente, que não moravam nas suas casas, porque eram também casas pobres, que não tinham senzala, não tinha quarto de empregada, que depois foi se especializando, então moravam o que chamava por conta. Então, ele diz, não sabe quem é escravo e veste o chapéu, está disfarçando, por isso também nas posturas municipais você dizia como a pessoa devia se vestir para ir ao centro da cidade. Porque pela roupa você iria definir a qualidade da pessoa, a qualidade na fala antiga. Isso só para mostrar que não é que houvesse atraso ideológico dos juristas brasileiros em relação ao que era pensado e produzido nas duas margens do Atlântico. Eles liam tudo de novidade e pesavam, aquilatavam a conveniência ou não de adotar as medidas. Portanto, quando você chega décadas depois e tem a crise da monarquia, passagem para a república, recupera-se a ideia, agora num outro diapasão, né, de que a cidade é incontrolável. A cidade precisa de mais controle, de mais repressão. E aí eu levantei a hipótese que poderia estar ocorrendo na passagem da ditadura militar para o Estado de Direito. E o primeiro texto que eu publiquei foi na nova escola jurídica do Roberto Lira Filho, em Brasília, fundador do PT lá em Brasília. E ele fundou uma revista com um título excelente, que teve uma vida curtíssima, a revista, como toda do direito crítico, chamada Direito e Avesso. Olha, eu estou péssima para indicar os meus próprios textos. O nome da revista é Direito e Avesso. A revista foi publicada em 1982,
com esta hipótese levantada, que o debate sobre a violência na atualidade, porque depois de fazer a pesquisa para o início da República, eu fui para os jornais do início do processo de abertura, entre 78 e 82, e vi qual era o debate sobre a violência que estava colocado ali. Igualzinho, guardadas as diferenças de palavras que são usadas num momento e no outro, voltou-se a falar o alarido sobre o aumento da violência. Né? Olha só, não quer dizer que não tivesse, estatisticamente, aumentado a violência, tal qual aumentou a população e a complexidade da estrutura social do Rio de Janeiro. O que eu estou colocando é que houve um inchaço da construção de um medo subjetivo em relação às classes perigosas, e agora a massa de ex-escravos. Portanto, para pensar a questão da segurança pública, vocês vão ver, esse ano ninguém falou de segurança pública. Ano que vem é ano de eleição. O debate vai voltar, porque ele dá voto, e não se resolve em termos de busca de estratégias de controle social do campo democrático. Depois eu vou tentar ainda, dentro do meu tempinho aqui, apresentar a perspectiva do leque das tecnologias de controle social e, se é possível, os anarquistas que me desculpem, se é possível imaginar estratégias democráticas de controle social. Eu acho, por exemplo, deixa eu adiantar logo, eu acho que uma política educacional em horário integral seria, por exemplo, uma estratégia de controle social democrática. No meu modesto entendimento, no entendimento de Darcy Ribeiro, no entendimento de Anísio Teixeira, estou falando dos professores e pedagogos derrotados que implantaram a escola em tempo integral, que defenderam e foram derrotados política e ideologicamente. Né? Então, como é que pode esse país pensar em modernizar a polícia? Teve o serviço militar obrigatório, enquanto lei, introduzido antes da obrigatoriedade do ensino fundamental. Só aí já está explicado qual é a nossa referência do debate sobre a violência e sobre o medo. Né? Então, entre 78 e 82, eu verifiquei que o tom do debate era o mesmo. A minha ideia era ver também se, no fim da ditadura Vargas, ocorria o mesmo. Não tive tempo. Um aluno fez uma tese de doutorado em que ele abraçou a minha ideia e comprovou que, na saída da ditadura Vargas, né, portanto, você sai das situações de crise política, de regimes autoritários, crise da monarquia, crise da ditadura Vargas, crise da ditadura militar, com uma parte da população clamando por mais repressão. Isso está lá no texto de 1982. Foi publicado em Brasília. Quando a revista ia ser lançada, o general que estava no comando militar do Palácio do Planalto mandou um telegrama para minha casa dizendo que, se eu desembarcasse em Brasília, isso era início de 82, que os autores da revista seriam presos. Enfim, desbaratou a revista, como eles falam, né? A expressão é desbaratamento. Então, as estratégias de controle social e a referência à construção do medo subjetivo, né, enquanto estratégia de controle social. O que não quer dizer que nós não tenhamos na mão um gravíssimo problema relacionado, não propriamente ao aumento da criminalidade, como se isso, e o problema da segurança pública, como se isso fosse uma decorrência natural de fatores
vamos dizer assim, naturais. O que seria o fator natural? Crescimento da população. Você naturaliza. Cresceu a população, aumentou os problemas urbanos, e então você está vivendo uma situação de aumento de criminalidade. Uma outra possibilidade de se pensar é imaginar que aumentou o número de pessoas, mas tanta gente pensa que são mal nascidas. Eu acho que o extermínio, quando ele é dirigido etnicamente para os afrodescendentes, ele está referido a uma perspectiva de predestinação para o mal, de não achar que tem a salvação. Portanto, você fala com uma tranquilidade muito grande que é -1 que morreu. Então, pode entrar a polícia na cadeia, a polícia pode entrar na cadeia, ou então um bando rival pode fazer um massacre dentro da cadeia e matar homens que estão presos, prisioneiros sob custódia do Estado, que ninguém vai ficar indignado. Isso me incomoda profundamente, saber que a sociedade brasileira ela não sofre junto com essa situação que é, no meu entendimento, um dos sintomas mais evidentes da falta de pacto. E o problema, e aí eu vou encerrando, o problema nas conjunturas republicanas que eu referi para vocês é que, desde o primeiro momento em que esta república autoritária e excludente foi instituída, desde o primeiro momento, não houve pacto social e político nenhum firmado. Você pode dizer, sobretudo, em relação à dívida social da escravidão. O Brasil tem a maior diáspora africana das Américas. E você não quer fazer pacto. Sai-se da monarquia e da escravidão como se não tivesse tido escravidão. Há uma pactuação precária e muito problemática no governo Vargas, portanto, o chamado pacto populista, pacto político, pacto, e seguimos sem pacto nenhum. Portanto, o problema da subjetividade do medo é que ele segue sendo usado. Medo é uma coisa da ordem da subjetividade. É um sentimento. O nosso grupo de pesquisa tem uma reflexão que está publicada por uma editora do Rio Grande do Sul, Emoção e Política, em que a subjetividade inscrita no debate sobre a violência, ela é da ordem do emocional, e que tem a ver com as fantasias absolutistas de controle absoluto. E é uma questão da cultura ocidental muito forte, referida à sua tradição judaico-cristã, né? Portanto, o medo da morte é o ponto de partida, né? E depois, num debate, a gente pode colocar isso mais detalhadamente, se for o caso e do interesse de vocês. E a transposição e o uso político do medo como arma para você seguir aplicando as estratégias de controle social autoritárias. Mais recentemente, eu fiz uma leitura das primeiras páginas dos jornais, daqueles que você espreme e sai sangue. A seriação só pôde ser feita no Rio de Janeiro, no jornal O Dia, e que até hoje ele não está mais com o perfil que ele tinha entre 78 e 88. Eu observei a primeira página de 78 a 88. E aí a minha hipótese já era refinando a hipótese de que você sai de regimes autoritários e repressivos, com uma parte da população legitimando a polícia repressiva, e não a polícia de segurança pública e proteção social, né? Aí eu refinei para colocar
que essa primeira página, na tradição de auditório da sociabilidade urbana carioca, a banca de jornal ela funciona como uma praça de auto de fé do tempo da Inquisição. A primeira página exposta, espalhada pela cidade, expondo corpos mutilados, muito interessante. O resultado dessa segunda observação, eu vou concluir, é muito interessante porque eu consegui 800 e tantas fotos, todas de cadáveres e exposição de cadáveres, no período de 10 anos, e também consegui provar que, no momento de eleição, aumenta o número de páginas sanguinárias, primeira página, que eu chamo autos de fé, né? E é muito interessante porque é toda uma disposição de primeira página para conduzir o seu olho para o cadáver. Então, em geral, dessas 800 fotos, por exemplo, eu peguei 70, mais ou menos, em que está fotografado o cadáver e tem um pequeno auditório que dirige o olho para o cadáver. Em geral, tem algumas pessoas fotografadas juntas, olhando o cadáver. Então, isso produz efeitos, né, extremamente interessantes do ponto de vista da subjetividade, do medo referido àquelas cenas de horror, né, dos extermínios, dos grupos de extermínios que graçam, infelizmente, pela cidade maravilhosa. Eu termino aqui. Então, nós temos esse momento agora para algumas questões do público. Eu acho que ficaria muito frágil se as pessoas não pudessem levantar questões para as duas boas exposições que foram feitas. Agora, façam por escrito, nomeiem quem dos dois deve responder, e é lógico que às 11h15 a gente encerra, não dará para responder todas as questões. Eu acho que o pessoal da cerimoniária vai estar recebendo aí, né, as questões de quem tiver. Eu já vou, enquanto o pessoal coloca questões, levantar uma questão aqui para o professor Marildo. Eu sou professor de filosofia do direito e tenho discutido, às vezes, em sala de aula com meus alunos, que se fizéssemos a estatística, né, do primeiro ao último semestre de um curso de direito, os termos que mais são utilizados, talvez, em primeiro lugar, apareceria ordenamento jurídico. O tempo todo a gente está falando de ordenamento, de ordem, né? Aquela coisa do direito visto apenas enquanto ordem, enquanto lei. E ele colocou aqui no final questões interessantes sobre a necessidade de fundar, né, um novo direito. Se temos que ordenar, fundar uma nova ordem. A nossa afirmação é de que, numa sociedade injusta, né, fazer justiça significa não necessariamente manter a ordem, já que a sociedade já está desordenada entre privilegiados, né, e humilhados. Então, eu gostaria que o professor Marildo aprofundasse um pouco essa discussão que ele fez ao final da sua exposição, sobretudo, se pudesse, né, apresentar alguns elementos desse novo direito, ou desse direito necessário, que não fosse apenas concentrar a violência na mão do Estado. Bom, na verdade, o que eu estava chamando a atenção para um processo que está em andamento no Brasil e que poucas pessoas estão acompanhando. Tanto nas polícias militares, né, ou seja, como estratégia do Estado da Federação, como as guardas municipais e o Exército, o que se rediscute hoje é um redirecionamento dessas forças para a repressão interna, para conter os pobres mesmo. Recentemente, no jornal O Globo, no final do ano passado, foi uma manchete no jornal dominical do Globo, que chega a 1000 números, que o Exército Brasileiro estava preparando um manual de guerrilha urbana. Na mesma época, o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar do Rio de Janeiro, fazendo exercícios
próximo a um condomínio de classe média alta, cantava canções, se vocês podem chamar isso de canções, de guerra. Me chamou a atenção que tanto a polícia militar como o exército se preparam para uma guerra que é uma guerra interna ao Brasil. E quando o exército brasileiro mandou, infelizmente, né, aquele contingente de soldados para o Haiti, o general que liderou essa primeira expedição para o Haiti, essa primeira leva de soldados, de 1.200 soldados, um general com um nome sugestivo chamado Américo Salvador, ele dizia claramente que no Haiti nós vamos aprender como agir dentro de situações de insurgência urbana. Ele dizia, nós nos preparamos no Haiti para intervir em cidades como o Rio de Janeiro. E no meio dessas duas intervenções, tanto a do BOP como essa do Exército, o argumento utilizado é: nós precisamos restabelecer a ordem. Qual é o resultado das ações tanto da Polícia Militar no Rio como do Exército? É este banho de sangue. O que eu levantei aqui é exatamente isso. Ora, sob o ponto de vista do que se chama de restabelecimento da ordem ou do ordenamento jurídico, na atualidade, ele é exatamente esse genocídio. Por quê? Porque o elemento causante dessa desordem, o fator que produz isso que está sendo aqui caracterizado como uma desordem, é um estado de crise desse modo de ser da sociedade atual. Nós só vamos poder resolver este modo de ser da crise da sociedade atual modificando essa sociedade. É uma ilusão messiânica achar que o direito pode, neste momento, recuperar os laços civilizatórios. Esses processos civilizatórios são processos construídos a partir da sociedade e que se espraiam para aquelas instituições que as sociedades historicamente escolhem como forma de regulação da vida social. As instituições que nós hoje utilizamos para a regulação da nossa vida social são um modelo de instituições, não significa que são eternas. Outras sociedades, em outras épocas históricas, usaram outros modelos. Nós temos que pensar o que seria um modelo de reordenamento da vida social, em que, de fato, nós pudéssemos preservar a liberdade e a igualdade, não sob o ponto de vista formal da lei, mas a igualdade sob o ponto de vista da vida material das pessoas. Portanto, o desafio que eu coloco para ser pensado aqui é exatamente este. Por que eu coloco esse desafio? Porque nós não podemos cair num discurso que é muito comum no campo jurídico, se aqui a Gislene me permite, é um capítulo da história das ideias jurídicas, em achar que o direito seja messiânico, que ele tem um papel de organização da vida social. O direito é, na verdade, apenas aqui um elo do que se passa na sociedade. E aí eu digo, o eixo central, a atenção central, que está muito bem elaborada pela ideia deste seminário, deste congresso, do encontro, né? Ou nós pensamos uma nova sociedade, ou não haverá espaço nessa sociedade nem para o direito nem para nada. Porque é uma sociedade em decomposição. Então, o que eu colocava é exatamente deste campo. Né? Não sei... Isso. Quais são as estratégias democráticas para fazer frente à violência institucionalizada contra pobres, negros, mulheres, gays, todas as minorias que são minorias sociológicas e grandes maiorias no nosso país, né? Eu acho que não tem novidade do ponto de vista de forma. Mobilização, ainda que, concordo com o Marildo, nós estamos numa conjuntura de desmobilização muito grande, mas eu acho que a mobilização social e política, ela tem que haver muita insistência na resistência, e as estratégias também, as formas, são as formas da cultura ocidental. Eu vou introduzir essa discussão, que eu acho que para a Faculdade de Direito é legal. A cultura ocidental, ela está montada num modo de organizar o seu campo político institucional do segundo milênio para cá, a partir da política romana referida ao papado romano. Quando a gente fala cultura ocidental, no meu entendimento, é aquela referida à cristandade ocidental, mesmo que as ideologias iluministas, racionalistas tenham produzido um processo de laicização nos últimos séculos.
Então, por isso a discussão sobre forma é importante. A forma de pensarmos as instituições são gregorianas. A nossa referência, primeiro, que não é uma cultura política e jurídica que remonta a tempos imemoriais. A história não trabalha com isso, não existe isso para a história. A história tem tempos datados plausíveis. Portanto, a história do Ocidente, do que a gente chama de Ocidente, no qual estamos mergulhados, e a partir do qual dialogamos intelectualmente sobre a questão dos direitos, existe do ano 1000 para cá. Então, a referência institucional, quartel, escola, hospital, toda essa montagem, ela discutida seja pelo Foucault, seja discutida pelo Pierre Bourdieu, pelos grandes, Pierre Legendre também, que é um autor pouco conhecido, mas que, se eu ensinasse na Faculdade de Direito, eu introduziria ele. O Pierre Legendre, são os grandes da análise institucional na França. Sobretudo, a França tem uma grande escola de reflexão sobre instituições políticas, jurídicas, né? Então, a forma é essa. Se você também desmantela essa forma, deixa de ser o que é. E, na constituição dessa forma, a ordem dogmática que garante a reprodução e a repetição, ela está baseada em 2 pilares, o direito e a teologia ocidental. E o quanto que os especialistas, e os primeiros especialistas a se diferenciarem dos teólogos serão os juristas, o quanto os especialistas atuam na forma. Portanto, o que importa é mudar o conteúdo, porque, do contrário, a gente também não consegue fazer nada. E a forma de estratégias democráticas é a forma gregoriana. Colégio, foi ele que inventou tudo. Formar a juventude, portanto, precisa de seminário, portanto, tem que ter uma estratégia, né, de convencimento, o processo de evangelização, que nós laicizamos tudo isso, mas a forma é parecida. E aí, eu não sei se eu entendi, eu tenho muito cuidado com o problema de como a gente recebe e transmite as questões. Eu acho que não é mudar o direito, porque o direito ele é parte constitutiva. O direito, enquanto lugar de produção, de viabilidade da sociabilidade. Eu acho que ele é constitutivo da cultura ocidental, porque a referência a ele é a referência da lei que vai sustentar os estados tal qual nós conhecemos na cultura política ocidental. Então, não é acabar com, por exemplo, as responsabilidades parentais do Estado, que o neoliberalismo vem desenvolvendo hoje, essa defesa. Porque, inclusive, dependendo do lugar, como é o caso do Brasil, você primeiro acaba com as responsabilidades sociais do Estado, e não parentais. As parentais, ele tem que continuar atendendo assistência aos abandonados, aos mendigos, aos pobres. Né? Então, a primeira coisa que o neoliberalismo fez no Brasil é tirar a verba da saúde e da educação. Então, voltar, é um velho jargão, voltar, movimento estudantil, brigar por mais verbas para a educação. Saiu da boca da meninada isso. Educação é uma estratégia que amplia as possibilidades, liberta a potência. E eu acho que pensar direito crítico para a classe trabalhadora e negra, que não tem acesso aos cursos de direito, né, eu acho que eu sou favorável ao sistema de cotas. Se quiser, a gente abre aí e faz a discussão. Eu sou favorável. Vai produzir confusão? Vai, mas quem disse que confusão é ruim? Tem confusão que é ruim, que ela é desmanteladora, como essa produzida pelo neoliberalismo, que
desmantelou as responsabilidades parentais do Estado brasileiro, a pouca que ele tinha para a educação e para a saúde. Né? Então, eu acho que a confusão para as cotas ia ser muito boa, porque daqui a 10 anos você está discutindo tudo num outro patamar. E a resistência, eu acho que tem que ser no interior das faculdades de Direito. O movimento estudantil, pelo menos lá na UF e na UFRJ, ele está começando nas faculdades de Direito, porque nas faculdades de Humanas, ele nunca deixou de existir. Você entra no meu departamento e lá no nosso instituto, parece uma ilha conflagrada, todo mundo debatendo, várias correntes. Ali é pregar para convertidos. Agora, na faculdade de Direito, que ótimo. Esse está retomando. Na faculdade de Engenharia, ótimo. Eu acho que as velhas práticas gregorianas, na forma, e muda o conteúdo. É quando a gente estiver formando bons operadores da área do direito, que a jurisprudência muda, que o modo de julgar muda, né? E ainda temos uma forma culturalmente repetida que garante pactuação e tudo mais. Bom, professor, quando fala, é de morte. Até logo. A gente não vai receber mais questões, até porque o tempo já esgotou-se. O professor Marildo vai tentar articular as diversas questões aí numa única resposta, se for possível, né? Bom, pessoal, é um debate muito complexo, eu não quero simplificá-lo, eu quero só responder a um espírito de várias perguntas, que é o seguinte: primeira ideia, a barbárie é de fato algo global. Vejam, o que fica revelado para nós com a passagem do furacão Katrina por Nova Orleans, por aquela região toda? Ficou exposto ali o que é de fato a condição dos pobres e negros nos Estados Unidos. E ficou exposto que também, pessoal, na medida que a sociedade não tem formas de organização, quando as formas da vida social elas desmoronam, e isso já aconteceu várias vezes na sociedade ocidental, se cria ali uma volta ao estado de natureza mesmo. É a lei da força. Né? Não é nem mais agora a força coativa do Estado, que é também uma força de imposição. Nós não podemos esquecer jamais que o direito se faz exercer também por meio da coação. Né? Mas, de qualquer forma, na sociedade norte-americana, ou seja, estou falando do país central da atualidade, da configuração da sociedade global, né? Neste momento muito recente, nós vimos ali cenas típicas do que eu estava descrevendo aqui para vocês como marcas da barbárie. A barbárie, então, ela é um fenômeno global. O que nós vimos lá em Nova Orleans é uma expressão muito nítida disso que eu falo. E o que eu estou falando aqui, que é muito claro para mim, é a sociedade, quando desmorona as instituições pelas quais ela é conservada, a sociedade não tem outras formas alternativas de sociabilidade. Isso aqui é uma proposição minha de que o capitalismo é invencível? Não. Mas vejam só, sob o ponto de vista da história, não é verdade que todo modo de produção foi superado por um outro modo de produção desde sujeitos conscientes no seu interior. O modo de produção escravista, aquele que existiu na Grécia e em Roma antiga, ele simplesmente caiu. O Marx e o Engels têm plena consciência disso, eles no Manifesto Comunista, eles mesmos dizem isso. É possível duas formas de superação de uma sociedade. Uma em que as classes em luta, uma delas consegue superar a outra. A outra forma é quando as duas classes decaem juntas. O que está em jogo na nossa sociedade é exatamente este problema. Nós perdemos o foco pelo qual nós produzimos um sujeito social e político que podia, digamos assim, dirigir, hegemonizar um processo de transformação. Ou seja, um processo de transformação revolucionária. Na medida em que esse sujeito se construía a partir do mundo do trabalho, que eram as classes trabalhadoras, na medida que o mundo do trabalho foi implodido, é essa a nossa fragilidade. Significa que não há uma outra alternativa? Não, se nós observarmos, por exemplo, alguns movimentos recentes, nós vemos que começa a surgir novas formas de organização social. Por exemplo, quem fez aquela grande insurgência na Argentina no dia 19 de dezembro de 2001?
Se vocês olharem, aqueles atores sociais eram muito diversos. Tinha lá desde classe média, trabalhadores, piqueteiros, sem terra. Era um outro tipo de um sujeito social, mas ainda não era um sujeito político. Se vocês observarem a Bolívia, quem são aqueles movimentos que fazem esse processo de luta tão interessante e intrigante da Bolívia? Vocês vão observar que são desde moradores de uma cidade satélite, como El Alto, que são moradores de uma cidade satélite muito parecida com essas que existe na Grande São Paulo, no Grande Rio de Janeiro, junto com os velhos e bons lutadores do movimento operário, que são os mineradores na Bolívia. São sujeitos novos. Significa que eles conseguem, neste momento, produzir um sujeito político que é fundamental, porque essas crises, elas se revelam como crises políticas, que sejam capazes de apresentar uma alternativa para aquelas sociedades? Não sabemos ainda. Para completar essa minha ideia, o que é mais terrível na nossa época é que a ideia de socialismo, que seria a grande alternativa a isso, ela está completamente fora do debate. Por quê? Porque a marca do que foi, por nós, chamado de socialismo, pouco ou nada tinha a ver com o que é de fato socialismo. O que nós chamamos de experiência do socialismo real tem muito pouco, ou quase nada, do que é a ideia originária do socialismo como uma sociedade que venha superar a sociedade capitalista. Portanto, nós precisamos passar por um longo processo de recuperação dessa ideia, de reelaboração dela. E talvez nós tenhamos que reelaborar essa ideia com outro nome. Mas a utopia é muito clara, pessoal. A utopia é: nós precisamos criar uma sociedade que seja, de fato, para todos. E a sociedade capitalista, ela vai criando entre nós uma outra ideologia, como dizia a Gislene, ela vai naturalizando uma outra ótica, uma outra lógica, que é o fato de que o mundo não é para todos mesmo. Essa ideia naturalizada do salve-se quem puder, ela é incorporada subjetivamente pelos agentes sociais. Porque se imagina que o topos, o horizonte do mundo histórico e social é este que nós vivemos, que não existe uma outra alternativa. Na medida em que as outras alternativas foram derrotadas teoricamente e derrotadas politicamente, nós ficamos restritos a este labirinto da sociedade burguesa. Portanto, os nossos desafios são desafios imensos, impossíveis, não sabemos. Nós só vamos saber tentando fazer. Portanto, eu diria para vocês o seguinte, nós temos duas escolhas, ou desistir ou tentar. Eu prefiro tentar. Mas eu não posso cair aqui num reducionismo que outras gerações de militantes revolucionários caíram, que é o reducionismo de achar que as forças da história estão a nosso favor. Não existe nada em termos da construção histórica que seja favorável a um sujeito só porque ele tem uma visão generosa do futuro. A história se constrói. E as condições pelas quais nós precisamos construir o processo de saída dessa crise são condições muito difíceis, que exigem de nós muita leitura, exigem de nós uma capacidade crítica redobrada e exigem de nós essa capacidade de produzir uma esperança que nos jogue para o futuro, esperando que o futuro possa ser de fato melhor do que é o presente e o passado. Nós somos capazes disso, eu estou convencido disso. Nós temos também um privilégio histórico. Qual é o nosso privilégio? Nunca na história da humanidade existiram tantas pessoas com acesso aos bens culturais. Nunca existiu tanta gente que saiba ler, escrever, gente que tem acesso a informações. O que nós temos que produzir é um debate em que ele possa reciclar de fato essas informações. Nós temos que recuperar aqui uma capacidade de olhar a essas informações criticamente. Nós temos que produzir aqui aquilo que era o Teseu no labirinto na luta contra o Minotauro. Né? Vocês sabem que Teseu pôde sair do labirinto depois de derrotar o Minotauro, porque ele tinha o fio de Ariadne. E o fio de Ariadne é exatamente isso, o fio da esperança. Ele só tinha o fio de Ariadne, Ariadne só deu a ele este fio, né, para ele poder sair do labirinto, porque ela de fato imaginava que Teseu era a esperança da luta contra o monstro que era o Minotauro. Nós somos hoje Teseus. Nós temos que puxar esse fio de Ariadne. E o fio de Ariadne só é puxado por nós porque nós temos condições de fazer isso. O Marx diz, a humanidade só se coloca problemas que ela pode resolver. Eu estou dizendo para vocês, o nosso problema hoje é a barbárie. Ao colocar para vocês conscientemente esse problema, eu acho que nós temos plenas condições de resolvê-lo.
mas isso não será evidentemente fácil. Eu não vou responder, então, as perguntas, né, nenhuma, a gente pode conversar, como diz a Gislene, lá fora, né? Eu estou disponível para a gente poder continuar esse debate. Obrigado. Estamos encerrando agora o primeiro painel para dar continuidade ao segundo, e gostaria de agradecer a presença de vocês, a atenção e a participação via questões, e, sobretudo, agradecer a presença, né, da professora Gislene, do professor Marildo, pela clareza das suas exposições, pelas questões instigantes que nos deixaram e pela disponibilidade, né, de se deslocar do Rio para contribuir com esse debate. Muito obrigado.